Olá, hoje a gente vai bater um papo por que as pessoas têm tanta dificuldade de atingir seus objetivos e metas. E o que a gente pode fazer de diferente para facilitar isso? Primeira pergunta que eu te faço é, você sabe qual que é a definição de projeto? Projeto é um esforço temporário para criar um produto ou serviço ou um resultado único. Pois é, o projeto ele é feito para você atingir o objetivo através da produção de entregas. Então, a primeira sugestão que eu te dou é encare seus objetivos e metas como mini projetos. Não importa se ele é longo, curto, complexo, simples, se depende só de você ou de outras pessoas. Primeira coisa que você tem que fazer é encarar como um projeto. Então, se você tem vontade de abrir um negócio, quero produzir e vender bolos em casa, quero organizar uma festa para minha filha, quero organizar uma viagem. Tudo isso são projetos. E para isso você precisa se planejar. Aquela frase que a gente escuta muito, não sei o que acontece, não consigo tirar meu projeto do papel. Aí eu te faço uma pergunta, você já tentou colocar o seu projeto no papel? Pois é, muitas pessoas têm dificuldade de atingir um objetivo, mas nunca se organizou para isso, nunca se planejou para isso. Então, o planejamento, o que significa o planejamento? É você organizar o caminho que você precisa percorrer para você atingir seu objetivo, para você atingir um resultado. Ou seja, quais são as atividades, o que precisa ser feito para você atingir esse resultado. E por que é tão importante ter o planejamento? Você tendo visão do caminho todo que você precisa percorrer até atingir o seu resultado, você consegue se organizar a nível de recurso, custo e tempo. Além disso, você consegue gerenciar seus riscos, para não ser pego de surpresa ao longo do caminho. É claro que imprevistos acontecem, ou às vezes a gente não consegue planejar todos os riscos, mas pelo menos os principais você consegue se organizar para você ter um plano B. Caso aquilo aconteça, você ter uma alternativa e minimizar o impacto no seu projeto. Muitas vezes as pessoas não têm planejamento e acabam ficando muito frustradas por não conseguir atingir o objetivo ou por não saber lidar com os imprevistos. E acabam muitas vezes até abandonando o projeto. Além disso, outro ponto que o planejamento te ajuda é você gerenciar seu estresse. Sim. Quando você não tem um planejamento, você acaba trabalhando da forma que dá, do jeito que você acha que tá certo. Então, você acha que consegue entregar uma atividade, muitas vezes não é o tempo suficiente. Então, você acaba se frustrando, se estressando demais. Quando você consegue ter essa visão a longo prazo, você consegue gerenciar isso. Outro ponto. Normalmente, quando a gente não tem um planejamento, a maioria das vezes quando a gente não tem um planejamento, o projeto como um todo acaba tendo um custo muito maior, custo e tempo, do que se você tivesse planejado de forma efetiva. Então, quando você tem um planejamento, você consegue otimizar os recursos também. E como fazer o planejamento? Para você que está começando, vamos começar de uma forma bem simples. Quais são os 3 pilares que você precisa se organizar? Primeira coisa, defina seu escopo. Ele precisa ser claro e objetivo. O que é que você quer fazer? Qual que é a entrega final? Qual que é o resultado final? E por onde começar no planejamento? Você pode começar de uma forma simples, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Vamos falar de 3 pilares principais, que é escopo, tempo e custo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu escopo. O que você quer de resultado final? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder. O escopo, ele precisa estar muito bem definido, claro e objetivo. O segundo ponto, defina o cronograma que você precisa para atingir o seu objetivo. Aí você fala, mas eu não sei quanto tempo dura para essa atividade. Você precisa estimar. Se você nunca executou, pesquise com quem saiba. Pesquisa na internet, pesquise algum projeto similar. Mas é importante você estimar as atividades. No momento que você montar o cronograma, você precisa listar todas as atividades, definir os prazos para as atividades e os recursos. Ou seja, você que vai executar, você vai terceirizar, você precisa de algum ajudante. Quem que vai ser responsável? Então, no momento de montar o cronograma, você precisa responder 3 perguntas.
o que precisa ser feito, quando e por quem. Basicamente isso. E por último, estimar os custos. Para você executar, o que você precisa investir, o que você precisa de dinheiro, qual que vai ser o custo envolvido nessas atividades. Então, se você conseguir colocar num papel esses 3 pilares, te garanto que você já tem um ponto de partida. Esse é o primeiro passo. Depois disso, o que é importante? Não adianta você organizar o seu planejamento definindo qual que é o seu escopo, qual que é o seu cronograma e qual que é o custo envolvido, se depois você colocar isso na gaveta e nunca mais olhar. Você precisa controlar o seu planejamento. Por quê? Porque você precisa acompanhar se você está executando conforme você planejou. Se você já vê que está em algum desvio, seja no tempo, seja no custo, você tem tempo hábil para agir e corrigir isso. Então, vamos dar um exemplo. Você está executando uma atividade, você está no meio da obra da sua casa e você teve um imprevisto com a fiação e descobre que você vai ter que ter um custo adicional para consertar a fiação que você não estava planejando antes, e isso vai impactar também o cronograma. Você tem 2 opções. Ou você absorve esse custo e esse impacto no cronograma e segue a vida, mas você está ciente dessa mudança e você tem tempo hábil de avaliar se você tem a alternativa de reduzir o escopo, por exemplo, ou economizar de alguma forma mais para frente, em alguma outra atividade. Então, buscar um fornecedor mais barato, absorver alguma atividade, eliminar algum escopo do seu cronograma. Então, você tem tempo para fazer isso e evitar que o impacto no final seja muito maior. Esse é um ponto fundamental na hora que você tem um planejamento que você controla. Então, você precisa controlar isso com frequência para entender se está conforme o que você planejou ou se está tendo desvios. E no momento que você enxergar e identificar esses desvios, você precisa tomar uma ação, ter uma decisão. Se você vai ajustar o plano como um todo para absorver esse imprevisto, esse desvio, ou se você consegue ter alguma outra ação para minimizar o impacto. Uma coisa que é importante também no projeto, quando você montar o seu planejamento, é você definir algumas métricas, alguns KPIs, para que te ajude a responder de forma rápida como que está o status do seu projeto. Qual que é, vamos dizer assim, a saúde do seu projeto. Então, ele está caminhando bem ou não está tendo desvio. Então, defina algumas métricas para te ajudar nisso. Se, por exemplo, você tem para essa semana, você tem planejado executar a atividade A, B e C. Você conseguiu executar? Não conseguiu executar nenhuma. Então, dê um passo atrás, reveja o seu planejamento. Como que você consegue colocar as coisas de volta no trilho? Você precisa adicionar mais recurso, o seu cronograma não está realista, você precisa ajustar seu cronograma. Como que você consegue voltar seu projeto, vamos dizer assim, para o status verde? Então, um status do seu projeto, um dashboard, alguns KPIs simples, que sejam visuais, vão facilitar muito a sua interpretação do planejamento e tomar decisões no tempo certo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer começar a produzir e vender bolos em casa. Primeira coisa que você precisa definir, qual que vai ser o escopo do seu projeto? Quero produzir e vender bolos em casa. Quais bolos? Quais são os produtos que você vai vender? Então, faça a lista de quais são os produtos que você vai oferecer. Segundo ponto, o que você precisa para fazer isso? Qual que é o prazo que você tem para executar isso? Qual que é a quantidade que você consegue produzir, por exemplo, por semana? Qual que é o tempo necessário que você precisa para produzir um bolo? Você fazendo sozinho, você precisa de ajuda? Qual que é a quantidade máxima que você consegue se comprometer? Para isso, você está começando agora, você precisa investir em equipamentos? Você precisa programar, ter algum ajudante? Você vai fazer tudo sozinha? Vai ter ajuda de alguém? Vai terceirizar algum serviço? Quais são as matérias-primas que você vai utilizar? Então, tudo isso você precisa mapear. E depois definir qual que é o prazo que você precisa executar para cada atividade. Qual a quantidade de bolos que você consegue se comprometer, seja por dia, por semana, para entregar? Como que vai ser feita essa entrega? Vai ser um entregador funcionário seu? Você vai terceirizar isso? Como que as pessoas vão comprar? Vai ser por telefone, por aplicativo? Tudo isso você precisa mapear e montar o seu plano.
Além disso, pense também nos riscos envolvidos. Tenho um entregador próprio que vai fazer parte da minha equipe e vai fazer a entrega dos bolos. Se esse funcionário ficar doente, como que você vai entregar os bolos? Você vai entregar por conta própria? Você vai contratar um segundo entregador temporário? Você tem esse contato? Trabalho com apenas uma batedeira. Se minha batedeira quebrar, eu tenho como arrumar uma outra de forma rápida para não deixar meus clientes na mão? Tudo isso você precisa mapear para não ser pego de surpresa e não prejudicar o seu negócio. Então a gente falou de como montar o plano, a importância de controlar isso. Aí você me pergunta, poxa, mas parece tudo tão difícil, tão complicado, como que eu posso controlar meus projetos? Bom, então para controlar, eu vou te falar 3 ferramentas, vou te dar 3 opções de ferramentas que possuem planos gratuitos e que vocês poderiam começar a utilizar para controlar o projeto e para iniciar o planejamento e controlar o projeto. Uma é a Artia. Ela é bem visual, ela possibilita o controle financeiro, o apontamento de horas dos colaboradores. Você consegue fazer relatórios, dashboards e gráficos para você acompanhar a evolução das atividades. Então, o que está concluído no prazo, o que está atrasado, o que está em risco. A equipe consegue apontar horas de trabalho em cada atividade. Então, ela é bem visual e bem fácil a utilização, o manuseio da ferramenta. Então, ela tem um plano gratuito, claro que tem algum limite de participantes e espaço de armazenamento, mas ela, para iniciar, você consegue utilizar o plano gratuito que vai te atender bem. E tem a versão paga, que daí são outras funcionalidades. A outra opção que é muito utilizada ultimamente é o Trello. O Trello, ele funciona no formato Kanban. Então, você consegue ir movimentando, você cria listas e dentro de cada lista, os cartões das atividades, é uma forma de você trabalhar com o Trello. Ele é bem flexível, você pode utilizar de diversas formas, mas no geral, você pode criar uma lista com as atividades que você precisa fazer, dividir por algumas fases do projeto e as atividades, e você pode ir movimentando esse cartão, né, de atividade ao longo das fases ou dos status. Então, por exemplo, se você quiser utilizar a ferramenta utilizando uma lista, como está mostrando aqui na tela, uma lista de atividades pendentes, atividades em andamento e atividades concluídas, você pode utilizar o Trello e ir movimentando os cartões. Em cada cartão você consegue adicionar descrição, adicionar um membro, quem que vai ser responsável por aquela atividade, adicionar um prazo. Então, ele é bem fácil, bem tranquilo, bem fácil de ser utilizado. Como você trabalha com checklist, o Kanban, então fica muito fácil de acompanhar a evolução das atividades. E o bom do Trello, a vantagem, né, que ele é fácil de você visualizar no celular. Então, você recebe notificação também quando tem alguma atualização de alguma atividade, quando algum membro fez alguma atualização. Então, você recebe isso. Então, Trello é uma ferramenta que eu indico bastante. Eu, particularmente, tenho utilizado bastante. E a última que eu ia comentar não é uma ferramenta específica de gestão de projeto, mas é uma ferramenta que você pode utilizar, sim, para você montar seu plano, que é o Excel. O Excel você pode muito bem criar um planejamento de atividades, prazo, você pode customizar relatórios e dashboards que vai te atender perfeitamente também para você tirar o seu projeto do papel, ou melhor, colocá-lo, seu projeto de forma correta no papel. Então essas são 3 opções que tem no mercado de forma que você consegue utilizar. Eu vou listar no vídeo algumas outras opções de outros softwares também que vocês podem pesquisar e ver se adequa melhor para a sua empresa ou para a sua necessidade de projeto. Então é isso, até o próximo vídeo.